Bom dia, irmãos. Toda segunda-feira nós estamos aqui lendo textos que falam sobre o novo céus e nova terra e a transição, período de transição. Aqui hoje nós vamos ler uma promessa que o Criador deixou num livro profético para todos nós. Eu vou tentar falar o menos possível para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Vocês coloquem, lembrando aí para vocês colocarem escrito embaixo o que vocês acham do texto e o teu conhecimento a respeito do texto. Ezequiel 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles contaminaram com os seus caminhos e as suas ações como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com a que contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Nós já falamos, irmãos, aqui vou falar por causa do tamanho do vídeo, que as duas casas serão unidas formando o Israel. Ele está falando, pessoas te tirarei de várias nações para formar o Israel, ou seja, os judeus, e já falamos muito isso aqui, tá? E aqueles que de fato seguem a Cristo. Então, essa próxima passagem lembra muito aquela passagem onde Cristo oferece da água da vida para aquela mulher no poço. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. Características, irmãos, do novo céu e nova terra, E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Ou seja, nós somos filhos de Abraão. Tem também um vídeo que fala a respeito disso, ser filho de Abraão, tá? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, filhos da promessa, fazemos parte dessa terra que ele está falando. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Existem várias profecias que falam também isso, irmãos. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Lembram-se, irmãos, que nós falamos que vai haver fome, que vai haver muitas coisas, mas o povo santo vai governar sobre as outras nações por causa das riquezas também materiais. Então, aqui a gente consegue ver essas riquezas materiais acontecendo. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus,
Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Irmãos, tenho que voltar de novo. Em Isaías nós já lemos sobre idolatria, até mesmo no meio cristão, podemos dizer assim, porque também as profecias se aplicam também a nós. Idolatria e coisas muito erradas acontecendo também no nosso meio. Abominações, coisas que o Criador abomina, que Ele não quer no nosso meio. Coisas que, como Ele disse aqui nesse texto aqui, também pode ter contribuído para isso que Ele disse nesse texto, melhor dizendo assim, envergonharam o nome dele nas outras nações. Ou seja, nós vamos ler em Isaías, pessoas que cultuam a deusa Fortuna, o Deus do destino, são pessoas que envergonham o reino, Isso traz vergonha para o reino, traz vergonha para o nome dele. É só um exemplo de coisas que ele já deixou na profecia, que estão fazendo o nome dele até hoje ser envergonhado. Muitas pessoas querem olhar para o antigo Israel e para Jerusalém atual e dizer que eles são o motivo da vergonha e de tudo. Não, as profecias também falam da gente e falam também dos nossos erros, ok? Não tem só coisa boa falando da gente, tem coisas, tem correções, profecias de correções falando com a gente também, no nosso tempo. 32, ele fala que não é por amor de vós que eu faço isso, mas por amor ao meu nome. Ele nos ama, mas ele está dizendo aqui que ele só está fazendo, que ele só vai fazer isso, criar um novo céu, uma nova terra e tudo mais, não é porque nós merecemos, até porque nós usufruímos da graça, favor e merecido, porque ninguém merece. Então ele vai fazer esse novo céu, essa nova terra, ele vai modificar tudo por amor ao próprio nome dele, até porque ele tem palavra e prometeu isso desde o início. Entende? É diferente dele não nos amar, ele nos ama, mas isso que ele vai fazer não é porque nós merecemos, é pelo amor que ele tem ao próprio nome dele, porque nós não merecemos e mesmo ele dando a graça e tudo mais, a gente está fazendo as coisas erradas aí, como ele mesmo tem chamado a nossa atenção. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Nós já conversamos sobre isso aqui. Existem lugares, as profecias falam isso, que os lugares que foram destruídos de geração em geração serão habitados por aqueles que sobrarem. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, dir-se-lhe-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas desoladas em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado da tribulação, e de tudo mais, ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, ele vai modificar todas as coisas e a multiplicação é porque existirá só um remanescente nesse período, que precisa repovoar a terra de novo. Eu vou parar o vídeo aqui, que senão vai ficar muito grande, tá bom? Deixe seu comentário aí para acrescentar o nosso entendimento e a gente crescer junto na palavra. Fiquem em Cristo, até o próximo vídeo.